Paz do Senhor, Juventude de Cristo! Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E já queremos dar boas-vindas ao comentarista da lição, que já está aqui, gente, nos estúdios da Editora Betel. Eu estou falando dele, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vindo e representando os meninos, os jovens. Estou falando dele, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Estamos estudando com a revista Conectar Mais Jovem a temática Daniel e Ezequiel, a escatologia na perspectiva dos profetas. A lição de hoje é a de número 9 e traz o título O Livro de Ezequiel e Sua Mensagem. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo. Pastor, qual era o teor exortativo da mensagem de Ezequiel? A paz do Senhor, Tianinha, paz do Senhor, Nação Madureira, paz do Senhor, Juventude de Cristo. A gente estava falando de Daniel e agora nós vamos falar sobre esse profeta também de grande proeminência nesse período tão difícil da história de Israel, que é o profeta Ezequiel. No livro, que é o nosso livro base da lição, vai estar assim: o ministério de Ezequiel foi marcado por uma mensagem bastante contundente, pois além de mencionar a destruição de Jerusalém do templo, contrapondo os falsos profetas da época, ele também mostra os pecados da nação. Então, quando nós vamos falar desse teor exortativo, é porque Ezequiel, embora contemporâneo de Daniel, porém Daniel profetizava no palácio e Ezequiel no meio do povão, à beira do rio Quebar, que é o que a gente encontra no seu próprio livro. Então ele ali estava, uma profecia de exortação e ao mesmo tempo denunciativa, porque ele mostra para a nação de Israel o porquê eles estarem vivendo este momento de exílio, de destruição. E é justamente devido aos seus pecados, os pecados da nação, em desobediência à vontade e aos mandamentos de Deus. Então, o profeta denuncia tanto a classe sacerdotal, a classe profética, ele denuncia todos os anciãos que se corromperam e estavam negociando o sacerdócio, estavam vendendo as profecias e até aqueles que mexiam com sentença estavam vendendo sentenças. E o resultado disso, a gente sabe: destruição de Jerusalém. O pecado, que, como diz o sábio Salomão, é a ruína de qualquer nação. E ele mesmo vai dizer que onde não existe profecia, o povo se corrompe. Ok, pastor, por que Ezequiel apresentava também uma mensagem de esperança e restauração? Ezequiel não era apenas um profeta da exortação, ou profeta das visões, ou profeta da mensagem denunciativa. Não. Logo na verdade prática, a gente percebe que o profeta Ezequiel, além de mostrar uma mensagem de exortação, ele também trouxe uma mensagem de esperança e restauração. Por que esperança? O povo estava vivendo o caos, em total desolação. E de repente, através de algumas visões que Ezequiel tem, como o famigerado vale de ossos secos, onde vemos claramente o intuito de Deus de trazer restauração ao seu povo. Uma mensagem de esperança, porque além de mostrar ao povo os seus pecados, aquele profeta também usado por Deus para trazer esperança ao povo. Que esperança? Que depois de 70 anos o vento ia voltar a soprar novamente. Que depois de 70 anos eles regressariam à cidade de Jerusalém. Eles reconstruiriam os muros, o templo seria reedificado e algo novo da parte de Deus iria vir sobre a vida deles. Queridos, isso aqui nos ensina muito. Eu sei que às vezes no nosso ministério, na nossa vivência,
Deus muitas vezes vai nos dar mensagens pesadas, mensagens de exortação, mas jamais podemos esquecer que nós também recebemos de Deus palavras para trazer esperança e consolo ao povo. O próprio apóstolo Paulo, quando vai falar da utilidade da profecia, ele fala que a profecia é para exortar, edificar e consolar. Então que nós sejamos instrumentos de Deus, não somente para denunciar, mas também para dar esperança, para mostrar o Deus da restauração, o Deus que depois da punição, ele abre os braços para nos receber. Uau, conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais os estudos da palavra. E nós estamos aqui com ela, a representante da Juventude de Cristo, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. Jenny, fala pra gente o que o PIL traz pra gente essa semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana tem por tema as parábolas de Ezequiel, desse profeta homem de Deus, né? Vem trazendo aí sobre a parábola da esposa infiel, a parábola das duas águias e a parábola da videira infrutífera. E Pastor César, a Juventude de Cristo quer saber de que forma vemos a escatologia no livro de Ezequiel. A paz do Senhor, diaconisa Jennifer. Quando nós vemos o livro do profeta Ezequiel, ele também é um profeta escatológico, ele é conhecido como profeta das visões, e algumas de suas revelações apontam para questões estritamente escatológicas. Quando a gente fala de escatológicas ou escatologia, é sempre bom frisar escatos, mais logos, escatos, últimos dias, últimas coisas, logos, estudo, trabalho. Então, trabalho, estudo sobre as últimas coisas. No âmbito da teologia, é uma ramificação da teologia que estuda sobre as últimas coisas. Só para frisar isso. Então, especificamente dentro de Ezequiel, nós vamos ver sobre a restauração do templo, o qual nós encontramos aí os derradeiros capítulos do seu livro falando sobre a restauração do templo, que acontecerá de forma plena. E aí nós precisamos entender que o templo foi reconstruído quando eles regressaram do cativeiro, mas também haverá reconstrução do templo numa visão escatológica, que nós já pontuamos isso em aulas passadas, mas também fala também da restauração de Israel, onde Israel voltará a ser uma nação novamente, onde Israel se converterá ao Senhor. Fora isso, também tem a famigerada guerra de Gog e Magog, que mais para frente a gente vai tocar nesse assunto de forma mais profunda, para que os irmãos possam perceber o quanto a história de Ezequiel está diretamente ligada à escatologia bíblica. Deus abençoe e até lá. Uau, conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o nosso livro do trimestre, gente. A Escatologia dos Profetas, Daniel e Ezequiel, do nosso querido comentarista, Pastor César Rosa de Mello. E olha, você pode adquirir já o seu exemplar neste telefone que está passando na sua tela. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos. Fiquem na paz do Senhor. E semana que vem estaremos de volta com mais um Conectados na Lição.